Na número 49, a gente tem o seguinte: suponha que um acelerador de partículas produz um feixe de partículas alfa, de massa m alfa, cuja velocidade é de 1,5 vezes 10 na 7 metros por segundo. O feixe é direcionado a um alvo e algumas partículas que incidem são defletidas por 180 graus devido a colisões com os núcleos dos átomos que compõem o alvo. Se elas retornarem com uma velocidade de 1,2 vezes 10 na 7 metros por segundo, e a colisão puder ser considerada elástica, com a velocidade inicial do alvo sendo zero, letra A. Qual é a massa do núcleo do alvo em termos da massa das partículas alfa? Então, notem aqui que a gente pode modelar isso aqui como sendo uma colisão unidimensional. Né? Então, a gente tem aqui um eixo X, e antes da colisão, a gente tem uma partícula alfa viajando em direção ao núcleo. Ela vai colidir, e aí ela vai fazer com que o núcleo ganhe uma certa velocidade. Então ele tem uma velocidade depois da colisão. E a partícula alfa ela volta exatamente pela direção que ela incidiu. Né? Então a gente pode dizer que ela voltou, teve uma deflexão de 180 graus. Né? Então as informações que a gente tem são que as partículas alfa, quando elas incidem com uma velocidade de 1,50 vezes 10 na 7 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade antes delas colidirem com o núcleo. Depois que elas colidem, a gente sabe que a velocidade depois da colisão vai ser de 1,20 vezes 10 na 7 metros por segundo. Então, numa colisão elástica, a gente tem o seguinte, considerando aqui o eixo X, a gente vai tratar então como uma colisão unidimensional, a gente tem que a velocidade da partícula 1, uma colisão entre duas partículas, depois da colisão, vai ser dada por massa da partícula 1 menos massa da partícula 2 sobre a massa da partícula 1 mais a massa da partícula 2, vezes a velocidade da partícula 1 antes da colisão, mais duas vezes a massa da partícula 2 sobre a massa da partícula 1 mais a massa da partícula 2, vezes a velocidade da partícula 2 antes da colisão. E a velocidade da partícula 2 depois da colisão vai ser duas vezes a massa da partícula 1 sobre a massa da partícula 1 mais a massa da partícula 2, vezes a velocidade da partícula 1 antes da colisão, mais massa da partícula 2 menos a massa da partícula 1 sobre a soma das massas das partículas, m1 mais m2. Isso multiplicando a velocidade da partícula 2 antes da colisão. Então, notem que essas duas equações aqui, na verdade, elas têm uma certa simetria. Né? Se você trocar 1 por 2 aqui, vai dar a outra equação. Então, o fato é que tanto faz quem a gente chama de partícula 1 e quem a gente chama de partícula 2. Né? Então, eu vou fazer a seguinte escolha, eu vou dizer que a partícula 1 é a minha partícula alfa, e que a partícula 2 é o núcleo. E aplicando essas equações aqui, eu vou conseguir determinar na letra A a massa do núcleo em termos da massa da partícula alfa, e depois a gente vai verificar aqui, a gente vai querer saber qual vai ser a velocidade do núcleo depois da colisão. Então, daí a gente usa a outra equação. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, que a velocidade do núcleo antes da colisão, ela é nula. Então, notem aqui que a velocidade do núcleo antes da colisão é igual a zero, e isso significa que esse termo aqui vai embora, assim como esse aqui. Então, a gente não precisa se preocupar com esse segundo termo nas duas equações, porque a velocidade do núcleo, né, que é o alvo, antes da colisão, vai ser zero. Então, basta utilizar a primeira equação aqui, e eu vou ter o seguinte, velocidade da partícula alfa antes da colisão vai ser igual a massa da partícula alfa menos a massa do núcleo sobre a massa da partícula alfa mais a massa do núcleo vezes a velocidade da partícula alfa antes da colisão. Nota que isso aqui corresponde à equação número 1. Por que eu não posso usar a equação número 2? Porque vejam que eu tenho duas incógnitas aqui na equação 2.
Uma vai ser a velocidade do núcleo depois da colisão, não sei qual vai ser esse valor. Eu também não sei a massa do núcleo, né, que é a massa M2. Então não tem como utilizar essa equação para calcular nada. Mas no caso da primeira, eu tenho como, né? Porque eu sei a velocidade da partícula alfa antes da colisão, sei depois da colisão, esses dois valores são dados. A massa da partícula alfa a gente vai assumir que ela é conhecida, né? Porque a gente vai calcular a massa do núcleo em termos da massa da partícula alfa. Então nessa equação resta só M2 desconhecido. Então basta eu isolar aqui Mn nessa equação, depois substituir os valores que são dados e calcular qual que vai ser a massa do núcleo em termos da massa da partícula alfa. Né? Então, para poder resolver isso aqui, eu vou pegar esse termo aqui embaixo, multiplicar dos dois lados da equação, e escrever então que a massa da partícula alfa mais a massa do núcleo, vezes a velocidade da alfa antes da colisão, tem que ser igual à massa da partícula alfa menos a massa do núcleo vezes a velocidade da partícula alfa antes da colisão. Notem aqui que eu posso pegar e abrir esse termo fazendo a distributiva aqui, né? Então, eu vou ficar com m alfa vezes v alfa ac mais mn vezes v alfa ac, que é igual a m alfa vezes v alfa dc menos mn vezes v alfa aqui da c, né? E aqui é dc. Então aqui é dc e aqui é dc também. Então, voltando, né? A velocidade da partícula alfa depois da colisão é massa da alfa menos a massa do núcleo sobre massa da alfa mais a massa do núcleo vezes a massa da alfa, a velocidade da alfa antes da colisão. Então, multiplicando os dois lados, eu vou ter esse termo aqui na frente. Aplicando o distributivo, eu fico com m alfa vezes v alfa dc mais mn vezes v alfa dc é igual a m alfa vezes v alfa, aqui é AC, que é esse termo, né? Menos mn vezes v alfa AC. Então, como eu quero isolar a massa do núcleo, eu vou pegar e passar esse termo aqui para a esquerda e esse termo com m alfa para a direita. Né? Então, eu vou ficar com mn vezes v alfa dc mais mn vezes v alfa AC, que é igual a m alfa vezes v alfa AC menos, então esse termo aqui passando para o outro lado, eu vou ficar com m alfa vezes v alfa dc. Então, colocando as massas em evidência, o que eu posso escrever é mn, que multiplica v alfa dc, mais v alfa ac, que é igual a m alfa, que multiplica v alfa ac, menos v alfa dc. Então, passando esse termo v alfa dc mais v alfa ac dividindo, eu vou ficar com mn igual a m alfa, que multiplica v alfa ac menos v alfa dc sobre v alfa dc mais v alfa ac. Então, ótimo, agora a gente consegue calcular porque esses valores aqui são todos dados, né? São esses valores aqui. Então, eu vou ficar com m alfa, que multiplica a velocidade da partícula alfa antes da colisão é de 1,50 vezes 10 na 7 metros por segundo. Vou colocar a unidade aqui. Menos a velocidade da partícula alfa depois da colisão. Mas note o seguinte, a velocidade da partícula alfa depois da colisão, ela incide aqui, o vetor, né, aponta sobre o eixo x no sentido negativo. Quando a gente tem essas expressões que envolvem aqui as velocidades em colisões, a gente costuma não colocar que a gente está trabalhando com as componentes, né? Isso pode ser uma fonte de erro, em geral é. Talvez seja o mais comum ao trabalhar com essas expressões. A gente tem que lembrar que essas são componentes da velocidade. Então, quando a gente
tem a velocidade voltando aqui, notem que o problema é se me dá um módulo da velocidade. Eu tenho que lembrar que isso é uma componente que é negativa, né? Então eu tenho menos 1,2,20, né, vezes 10 na 7 metros por segundo. E aqui embaixo eu tenho a soma das velocidades, então eu vou ficar com a velocidade depois da colisão, né, que vai ser menos 1,20 vezes 10 na 7, mais a velocidade antes da colisão, que vai ser 1,50 vezes 10 na 7. Fazendo essas contas aqui, esse 10 na 7 corta, porque ele aparece em todos os termos, né? Então fazendo 1,5 mais 1,20 dividido por 1,5 menos 1,20, isso vai dar 9,00 aqui m alfa. Então 9,00 m alfa. Então isso responde a letra A. E na letra B, o problema pede o seguinte: qual a velocidade do núcleo do alvo após a colisão? E é fácil, né? Agora a gente tem a velocidade e as massas, velocidade da alfa antes da colisão, e a gente tem as massas também, então basta usar essa equação aqui. Então a gente vai ficar com velocidade do núcleo na direção de x, né? Depois da colisão, vai ser igual a 2 vezes a massa da partícula alfa sobre a massa da alfa mais a massa do núcleo, que multiplica a velocidade da partícula alfa em x antes da colisão. Então, note que essa velocidade aqui é dada, né? Esse 1,5 vezes 10 na 7 metros. E aqui a gente vai ter 2 vezes m alfa sobre m alfa mais mn. Mas mn é 9 vezes m alfa, né? Então, a gente vai ficar com 2 dividido por 10,00, que multiplica v alfa em x antes da colisão. Então, o m alfa corta, né? Porque ele aparece no numerador e no denominador. Aqui eu coloquei 10,00 porque eu tenho mn, que é 9,00, e estou somando com 1m alfa. Só que notem o seguinte: quando a gente faz a soma, a gente conserva o número de casas depois da vírgula, né? Só que esse m alfa aqui, eu posso considerar que o 1 que multiplica ele tem infinitas casas depois da vírgula, porque ele vem da fórmula, né? Eu não tenho dúvida em relação a esse valor, porque ele não é o 1 que multiplica esse m alfa, não é medido, né? Então eu fico com 10,00 porque esse termo aqui é 9,00 m alfa. Então o resultado ele vai ter que ficar com o número de algoritmos significativos adequados, né? Esse 2 aqui também vem da fórmula, então ele é conhecido como sendo exatamente 2. A gente nota aqui que a velocidade da partícula alfa antes da colisão só tem 3 algoritmos significativos. Então o meu resultado aqui, fazendo essas contas, vai dar 3,00 vezes 10 na 6 metros por segundo. Certo? Acho que a coisa mais importante aqui é notar que o erro mais comum é na hora de fazer essa substituição aqui não colocar o sinal negativo nessa velocidade de 1,2 metro, 1,2 vezes 10 na 7 metros por segundo. E aí o resultado vai dar um problema de sinal aqui, né? Vai ficar uma massa negativa. Então isso é importante lembrar. Aqui até o problema não seria tão gigantesco assim, porque a gente vai simplesmente fazer um cálculo errado aqui da massa e vai descartar o sinal. Mas, aliás, eu acho que não é nem isso que acontece, né? O que vai acontecer é que a gente vai ficar com 1 sobre 9 ao invés de 9m alfa. Eu pensei que a massa do núcleo é muito menor do que a massa da partícula alfa, quando na verdade é o contrário. E isso sim vai ter um problema, porque a tua massa vai estar errada. Isso se fosse calcular o valor da B ia dar errado também, né? Porque ia parecer que aconteceu alguma coisa muito estranha aqui, porque a gente ia ficar com, ao invés de 2 dividido por 10, ia ficar 2 dividido por 1 mais algum pouquinho, que é 1/9, né? E aí ia acabar com o núcleo, ia ficar com uma velocidade maior que a da partícula alfa. Isso não ia conservar energia, ia ser um problema, né? Certo? Então é isso.